Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Promessa de campanha do Lula, hein? Bom, mas ao que tudo indica, tá se voltando contra ele. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia. Seja bem-vindo ao canal. Aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, a gente vê aqui, Ciro Nogueira apresenta a nota texto alternativo de isenção do imposto de renda. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, apresentou nesta quinta-feira um projeto alternativo para isentar o imposto de renda de quem recebe até R$ 5.000 por mês. O congressista entregou o texto ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Dentre as mudanças, Nogueira quer ampliar a faixa de corte para quem recebe dividendos de 50 mil para 150 mil e tributar em 10% os valores excedentes para acionistas e investidores. Pelo texto, a tributação começaria com uma alíquota de 4% e aumenta progressivamente, chegando a 15% para rendimentos anuais acima de 1 bilhão, faixa em que a taxa se estabilizaria. Até disso, há uma redução linear de aproximadamente 2,5% nos benefícios tributários, mantendo exceções de interesse público. Bom, teve algumas matérias, inclusive, falando que ex-ministro bolsonarista... Na verdade, o Ciro Nogueira que está colocando aqui que apresentou esse projeto pelo ser líder do PP, só que foi outro senador que fez realmente o projeto, mas entregou para o Ciro Nogueira fazer a apresentação. Qual que é a principal diferença? O Lula ele estava com a intenção de colocar isso para a Câmara, para o Senado poder aprovar, para o Congresso de modo geral, que aí, só que ficou bem ruim. Se passasse, eles estavam colocando uma alíquota muito grande para quem ganha muito dinheiro, para uma taxação de riqueza dos ricos, milionários. Só que eles tinham uma estimativa que mesmo que eles perdessem um pouco nessa isenção até 5 mil e uma faixa entre 5 e 7 mil, eles iriam fazer alguns descontos progressivos, uma lambança, né? Ao invés de pegar a tabela e só levantar, né? Não, agora o novo teto vai ser 5 mil ao invés dos 3 mil. Não, eles pegam, mantém do jeito que tá, mas pega essa faixa, a gente dá descontos progressivos até 70% e tudo. A gente vê que é muito mal feito e eles tinham expectativa de ainda arrecadar mais dinheiro do que eles estavam abrindo mão. Com essa mudança que o Ciro Nogueira está apresentando aqui, como que ficaria? Eles estavam abrindo mão de um valor para manter essa isenção até R$ 5.000, mas isso seria compensado com impostos de uma faixa etária maior, e ele está expandindo essa faixa para um pouco superior, para começar a pagar essas taxas que eles estão querendo colocar. Então isso ficaria mais ou menos no 0 a 0, e não era o que o Lula estava querendo. Ele queria, realmente, o projeto estava ruim, iria atrapalhar ainda mais a vida das pessoas, só que se o Congresso não aprovasse, ele ia colocar, olha, tá vendo? Eu prometi, joguei lá pro Congresso para dar essa isenção, só que eles não quiseram aprovar, então a culpa não é minha. E se aprovasse, ia ser benefício para ele, porque ele ia ter uma arrecadação maior, ia ter mais dinheiro para eles poderem distribuir entre os cupinchas. Então era aquela situação ganha-ganha. Com essas mudanças ficando mais ou menos no 0 a 0, o certo mesmo seria elevar a taxa de isenção, elevar toda a tabela e começar a cortar gasto, cortar despesas do governo para conseguir arcar com essa isenção que aumentaria, né? Com essa mudança toda. Mas não, a gente sabe que esse governo não vai fazer isso, não tem a menor chance, não tem esperança nenhuma de estar reduzindo despesas, reduzindo gastos. Na verdade, eles querem gastar ainda mais, só que não tem mais de onde tirar. Já estrangulou, enforcou tanto o povo brasileiro, não tem mais como inventar. E outra coisa, essa questão de isenção não precisava passar pelo Congresso, não. Era só ele aumentar a tabela, o próprio Executivo poderia fazer isso sim, só que ele quis jogar para o Congresso justamente nessa jogadinha, onde ele sai como herói, porque eles não quiseram aprovar, ou ele sai ganhando, lucrando com isso. Mas com essa mudança, parece que isso vai se voltar contra o próprio Lula, né? Porque se eles aprovarem e ele chegar não achar interessante isso, acabar vetando, poxa, como que fica, né? O próprio Lula que tinha apostado nisso, tinha prometido, acabou assim, enganando muita gente, o que não é novidade. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto também. E se quiser deixar dúvidas pra gente poder debater e falar um pouquinho mais a esse respeito, pode deixar nos comentários também. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.